E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Austro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sobre uma perspectiva libertária. E no vídeo de hoje, como não pode deixar de ser, eu preciso falar sobre a trágica, lamentável, uma perda imensurável do professor Olavo de Carvalho. Para quem não está sabendo ainda, ele faleceu na noite de ontem, né, nos Estados Unidos, na Virgínia, onde ele morava, estava no hospital. E não se sabe a causa da morte ainda, então qualquer idiota que estiver especulando, falando que ele morreu disso ou daquilo, é só um idiota especulando. Então, além do mais, ainda ser um idiota comemorando, o que só demonstra a pequenez da pessoa que não entende que homens como o Olavo são homens imortais. Então, antes de falar um pouco assim da minha relação com o professor Olavo, peço para que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, tem as redes sociais do canal e tudo mais. E sem mais enrolações, bora falar do professor Olavo, assim, como que ele foi influente para mim. Bom, eu não cheguei a conhecer, assim, a Olavo diretamente pelo Olavo. Eu conheci ele por causa da polêmica que teve, né, da mentira que o Pirula contou, falando da questão da Pepsi lá, que ele defendia, essas coisas. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, o link vai estar aqui, explicando essa polêmica, dizendo o que é verdade, o que é mentira, e o Pirula mentiu naquele vídeo, dizendo que o Olavo disse que a Pepsi usava células de feto, usava no adoçante, mas enfim, o vídeo vai estar aqui, vai estar explicando. E aí foi assim que eu conheci o professor, né, através disso, e eu falei, cara, mas peraí, esse cara falou isso mesmo? E aí eu comecei a ver que, na verdade, ele não tinha falado aquilo, e eu comecei a me interessar pela obra do professor. Comecei a ver o canal dele foi um dos primeiros canais que eu comecei a seguir, assim, no YouTube, de assistir regularmente, vi muita coisa dele. E ele foi bastante influente, ainda é, no meu pensamento. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esse pra mim é o melhor livro dele, tá? Nova Era e Revolução Cultural tá virado ao contrário pra vocês, mas aqui, ó. O Jardim das Aflições também eu tenho. Edição braba. Esse pra mim tem a melhor capa de todas, o mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota. Esse título é muito engraçado. Eu também tenho aqui minha cópia do Imbecil Coletivo e Aristóteles em Nova Perspectiva, que é uma obra que é muito importante filosoficamente falando, que ela resgatou Aristóteles, colocou Aristóteles de volta, né? Vamos colocar assim na discussão filosófica. Fazia tempo que ninguém revisitava as obras de Aristóteles. Olavo fez isso, é muito importante. Então, assim, não se trata só que nem ficam colocando, o guru do bolsonarismo, que não sei o que. O bolsonarismo é uma consequência direta da mudança cultural que o Olavo fez na sociedade. Porque antes do Olavo emergir no debate público, mais ou menos lá para os anos 80, 90, a única coisa que tinha no mundo brasileiro aqui, né, basicamente no espectro brasileiro de debate, era basicamente esquerdismo. Então o Olavo era um cara que era um dissidente da esquerda, né, ele foi da esquerda, ele falava muito disso. E por ele ter sido da esquerda, ele conhecia, né, as táticas, os métodos da esquerda. E essa era a maior especialidade do professor Olavo. Ele era um notório conhecedor da história do comunismo, de filósofos, de ideias. Então isso é certamente o aspecto mais brilhante das suas ideias. O seu conhecimento era muito vasto. Ele lia em francês, em inglês, evidentemente ele morava nos Estados Unidos, em português, que é sua língua materna. Ele lia também em alemão, então era um homem muito culto e conhecedor de diversos idiomas, pelo menos a nível de leitura, né? Frequentou diversos locais com pessoas importantes. Ele foi convidado para um jantar com Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então o Olavo ele não era somente um influenciador bolsonarista como reduziram ele. Ele isso né, independente dele ter morrido ou não. O Olavo é um dos maiores pensadores da história desse país. Sem sombra de dúvidas posso afirmar isso. E eu agradeço pela minha vida ter sido impactada pelo professor. Evidentemente eu estou muito chateado com a morte dele, mas tem uma frase em One Piece de um personagem chamado Dr. Hiluluki. Esse personagem ele tinha o sonho de fazer crescer flores de cerejeira no reino de Drum. O reino de Drum em One Piece é um reino gélido, um reino que só tem basicamente gelo. Então é impossível crescer flores de cerejeira num local daquele, porque, bom, não havia condições. Mas ele tinha esse sonho e ele queria fazer aquilo porque ele acreditava.
E eventualmente, assim, à medida que o arco vai acontecendo, ele consegue, mas ele fala uma frase que pra mim é muito importante. Que ele fala o seguinte, que as pessoas não morrem quando tomam uma sopa envenenada, tomam um tiro no coração, uma facada, ou qualquer coisa do tipo. As pessoas só morrem quando são esquecidas. Então, o corpo físico do professor Olavo pode ter morrido, infelizmente, ele já não jaz mais entre nós, mas vocês podem ter certeza que enquanto o professor Olavo não for esquecido, o seu legado continuar sendo passado para frente, as suas ideias continuarem sendo disseminadas, ele ele continuará sendo um imortal e é isso que me deixa feliz de saber que grandes homens como Olavo não morrem. E os seus idiotas detratores que ficam criticando ele, como por exemplo o Felipe Feto, como o professor gostava de chamar ele vai ser uma nota de rodapé na história, isso se ele chegar a tal. Já o professor Olavo vai continuar sendo estudado por anos e anos e anos a fim. Ele é simplesmente um homem brilhante, um homem extremamente importante, extremamente erudito. Tinha o jeitão dele, particular de falar, xingava, era meio boquirroto assim, mas era parte do jeito do velho. Ele tinha aquele sarcasmo ácido dele que era delicioso de se ler nos livros. A Nova Era e a Revolução Cultural ele tem muito disso, o Jardim das Aflições tem muito disso. Quando ele refuta Epicuro, gente, é divertidíssimo o estilo de linguagem do professor, sabe? É coisa que só quem pegou um livro dele abriu e leu e vai conseguir entender. Eu queria ter sido aluno do COF, né? Infelizmente, por questão financeira, eu não consegui. E não mais conseguirei, né? Já que, a princípio, aparentemente o COF acaba. Não se sabe se algum aluno dele vai carregar isso. Mas essa também é uma coisa que eu acredito que vem de One Piece, que as pessoas, na verdade, quando elas morrem, elas têm a sua vontade herdada por outros. Então, uma vez que o professor tenha morrido, ele educou muita gente, inclusive esse que vos fala. Então, todos nós seremos os carregadores da vontade do professor. Então, se Olavo de Carvalho foi um homem cuja missão, segundo ele próprio, era educar pessoas, eis aqui uma pessoa falando para vocês que é a prova do sucesso do objetivo de vida desse grande homem. Eu, eu sou e sempre serei grato ao professor. Nunca vou esquecer o que ele fez por mim, nunca conheci ele pessoalmente, mas isso não faz com que eu tenha menos carinho por ele. Eu tô ah, tentando não chorar aqui porque é complicado. Parece que eu perdi alguém da minha família, sabe? O cara realmente era muito importante pra mim. Mas enfim, antes que eu comece a chorar aqui na frente da câmera, vamos encerrar esse vídeo por aí. Que o professor descanse em paz, que ele encontre finalmente paz na morte, né? Já que em vida atormentavam ele. Ele também atormentava muita gente, né? Convenhamos que o velho era bem turrão. Não vamos também colocar ele como santo só porque ele infelizmente faleceu, mas ele era bem tinhoso também e atormentou muito esquerdista. E se você é esquerdista está comemorando a morte do Olavo, primeiro, tudo bem você comemorar a morte de uma pessoa, isso não é nenhum crime, isso torna você um babaca. Especialmente se essa pessoa, no caso, é uma pessoa que não fez mal a ninguém. Outra coisa, se comemora a morte de um bandido, tipo, sei lá, quando o Lula morreu eu vou ficar feliz, porque o Lula é um bandido, basicamente. Agora, se alguém que nunca cometeu um crime na vida morre, é uma tragédia. Agora, se esquerdista gosta de comemorar a tragédia, aí é o problema deles. E assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá, esquerdistas? O professor Olavo, ele só, tipo, foi dar um rolê lá no céu, tá? Porque os alunos dele estão aí, tem eu, ó, aluno, vamos colocar, aluno entre aspas, né? Eu não fui aluno do COF, mas sou leitor das obras dele, lia bastante o que ele postava. Tem eu, tem o Miorin, que foi aluno do COF. Então, assim, se os Olavetes, vamos colocar, irritam vocês, o que vocês acham do Zancap e Olavete? Porque tem uma galera aí, viu? Deixa eu contar aí pra vocês. Tem uma galera aí, Ancap e Olavete, que estudou as obras do velho. Então, assim, não pensem que vocês se livraram do Olavo só porque o Olavo morreu. A gente ainda vai apurrinhar muito vocês, porque, como eu disse, a gente vai herdar a vontade do velho e continuar enchendo o saco de vocês. Então, não adianta comemorar. Vocês vão se fuder de qualquer jeito. Mas, enfim, queria agradecer esse vídeo. A família do professor, família, amigos mais próximos, eu só desejo força nesse momento. É complicado perder alguém, mas saibam que quem teve o prazer de conhecer o Olavo pessoalmente, pelas vezes que eu não pude desfrutar na minha vida, tenha certeza que conheceu um grande homem.
um homem único, com certeza. E assim como a gente austríaco continua estudando Mises, Hayek, Rothbard, eventualmente, quando infelizmente o Hoppe se for, a gente vai continuar fazendo isso. O Olavo tá nesse patamar, entendeu? Ele é daqueles caras que seu nome transcenderá a zero, sabe? Esse ano, aliás, ano que vem, na verdade, vão fazer 50 anos da morte do Mises. Em algum momento desses 50 anos da morte do Mises, o Mises deixou de ser relevante? Eventualmente vai fazer um ano, infelizmente, da morte do professor, 2, 3, 4, 5. E o professor deixará de ser relevante? Jamais. Como eu disse, as pessoas só morrem quando são esquecidas. Enquanto a gente continuar lembrando deles, essas pessoas continuarão vivas e importantes. Lembre-se do professor, fiquem tristes pelo professor, mas saibam que o que está aqui, as obras dele, ficaram para a prosperidade, para posteridade. E saibam que ele cumpriu seu propósito de vida. Ele queria ser um homem que educou pessoas e ele conseguiu fazer isso. Então, dá pra dizer que o professor morreu realizado. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Agradeço a todos que assistiram. Curta, comenta, compartilha, se inscreve. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.